Olá, a paz, Shalom, muito obrigado a você que acompanha o canal, eu agradeço muito pela sua participação. E o assunto nosso de hoje, o tema do estudo, está lá em Mateus 19, 24. Jesus disse o seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, do que um rico ser salvo, Gente, mas por que será que é tão difícil de um rico ser salvo, Bom, quem conhece o assunto, o estudo, é a respeito de um jovem, e esse jovem era muito rico e chegou para Jesus e perguntou o que fazer para herdar a vida eterna, E Jesus mandou ele guardar os mandamentos, Não matar, não roubar, honrar o pai e a mãe, amar o seu próximo como a si mesmo. E ele falou, mas eu faço tudo isso, E aí Jesus disse, não, então vai lá e mostra realmente que tu é fiel, que tu é prudente, Vai e vende tudo que tu tem, dá dízimo aos pobres, E aí o camarada baixou a cabeça e foi embora, tá? E aí Jesus explica e fala para os seus discípulos, que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus, um rico ser salvo. Gente, mas por quê, Ageu, o profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: pois assim diz o Senhor, minha é a prata, meu é o ouro. Ou seja, tudo pertence a Deus. Então, se as riquezas são bênção, por que então que é muito difícil um rico se salvar? Não é Deus que dá a riqueza para o tal? Deuteronômio 8,13 também diz o seguinte: e quando tiver aumentado o teu rebanho, o teu gado, o teu ouro e a tua prata, nunca diga, olha, eu consegui tudo com a minha força, com a minha capacidade e a inteligência. Nunca diga isso, porque sou eu, o Senhor, que te dou força, que te dou capacidade, que te dou inteligência para que tu consiga toda essa riqueza, Então, são essas as advertências, Gente, eis aí o problema. É porque os ricos, os poderosos, aqueles que têm o poder financeiro em suas mãos, eles deveriam ser administradores de Deus aqui na terra, mordomos. Eles não são dono de absolutamente nada. Se é Deus o dono do ouro e da prata, como está lá em Ageu e aqui em Deuteronômio 8, se é eu que te dou a força e a capacidade e a inteligência, então não é o homem não é absolutamente nada. Esse arzinho que nós respiramos, ele é limitado, é como uma televisão ali numa tomada, Deus puxou da tomada, apagou, acabou, então o homem não é absolutamente nada. O homem deveria ser um mordomo, um administrador dos bens de Deus, porque tudo pertence a Deus, inclusive a nossa vida. Nem a vida sequer o homem tem, muito menos o ouro, a prata, a fazenda, as fortunas, todo esse poderio econômico que está na mão aí de meia dúzia de homens, não só aqui no Brasil, como no planeta Terra, que são os ricaços, Esses caras que são arrogantes, que são prepotentes e que pensam só absolutamente neles. Eis aí o problema. É problema ter o ouro, ter a prata? É problema ser rico? Não, desde que esses bens fossem administrados com prudência. Se fosse para o bem do homem, da humanidade em si, se o rico, se o poderoso, se o empresário pagasse um salário justo para o seu trabalhador, se ele não escravizasse, se ele o tempo inteiro não ostentasse, não humilhasse, porque é para isso que esses caras querem riquezas. É para ostentar, é para matar, é para fazer coisas erradas, é para escravizar, é para mostrar que tem, é para mostrar que tem poder, que pode oprimir. Então eles não têm absolutamente nada. Depois desaparecerão, se tornarão terra, pó, cinza. Provérbios 30, capítulo 8, diz o seguinte: Senhor, não me dê nem a riqueza e nem a pobreza, mas me dê aquilo que é o suficiente para viver. A riqueza
para que depois eu não esqueça do teu nome, e aí venha a dizer quem é Deus. Olha só a situação do rico, gente. Né? E a pobreza, para que eu, de pobre, de necessitado, não venha a roubar e assim blasfemar o teu nome. Então, o provérbio 30 diz o seguinte: nem a riqueza e nem a pobreza, né? Mas mantenha-me com o essencial para a vida, né? Porque, na realidade, gente, tanto a riqueza como a pobreza são provações. O rico, ele já se endeusa logo de cara. Ele já pensa que ele é Deus, que ele pode matar, que ele pode roubar, que ele pode oprimir, pois ele tem o poder financeiro, o poder econômico, o restante das pessoas estão ali nas suas mãos. Então o cara já se endeusa logo de cara. Ele já acha que ele pode tudo. Tiranos que têm o poder financeiro para massacrar mais ainda o pobre, o pequeno, aquele que já não tem, vamos dizer, por parte da sociedade, amparo nenhum. Então, veja só, o rico é provado dessa forma. Por quê? Porque ele pode esquecer de Deus. E o pobre, porque pode correr o risco de roubar pela necessidade. Então, o provérbio 30 nos educa a respeito disso, porque as riquezas, elas não são ruins. Deus é o dono do ouro e da prata, todas as coisas são permitidas por ele, são criadas por ele, mas o homem é arrogante, o homem é ruim, ele não tem uma auto-administração de si mesmo, do seu ego, né? Ele consegue ser ignorante, mas ele não busca a prudência. E aí, por conta dessas coisas, ele se torna um monstro, né? Gente, teve um relatório ano passado da ONU que o mundo em si gastou 2 tri de dólares. Gente, 2 tri de trilhão de dólares com armas de guerra. Foi o período da história que mais o mundo gastou com armas. Ano passado, 2020. E um outro relatório da FAO, que é um órgão das Nações Unidas no combate à fome, fez também um estudo, um levantamento, e viu o seguinte: se o mundo se mobilizasse e gastasse 300 bi, gente, 300 bi no combate à fome, até 2030, ninguém passaria fome na face da Terra. Então, enquanto o mundo gasta 2 tri com armas, principalmente os países poderosos, a ONU deixa bem claro que se o mundo gastasse 300 bi, gente, olha a diferença, 6, 7 vezes menos. Se o mundo gastasse 300 bi, ele resolveria o problema da fome. E quem mais gasta? Os países ricos, os países que têm tecnologia, que têm ciência para isso, né? Isso de nação para nação. Mas de homem para homem, nós temos também uma situação muito idêntica, onde os poderosos, os grandes empresários, os grandes investidores, os caras que detêm o poder financeiro, se eles pudessem, eles matavam os pobres, eles escravizavam, porque isso é da natureza desses loucos, desses famintos, né? Que no futuro, com certeza, Deus fará juízo, tanto de nação para nação, como de homem para homem. Apocalipse 3,17. Assim diz o rico: estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que é um miserável, um desgraçado, um pobre, cego e nu. Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E vou dizer, viu, o poder de destruição que tem os ricos, né? O poder de opressão que eles têm na mão por conta do dinheiro, porque fizeram do dinheiro o seu Deus, né? Aumentaram o seu egoísmo, né? A sua capacidade de opressão. Gente, não é brincadeira. É por isso que o mundo vai de mal a pior. E para finalizar, gente, 2 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, diz o seguinte: manda aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes e que não depositem sua confiança nas riquezas, mas em Deus, que dá tudo abundantemente, que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e que estejam
prontos para repartir e ajudar. E assim eles estarão fazendo tesouros, o verdadeiro tesouro. Então, está aqui para o rico que realmente quer o caminho de Deus e que não esteja aí na impossibilidade de ser salvo, como está lá em Mateus 24.